A outra forma de ação reflexa é o tropismo. No tropismo, o movimento ele é orientado pelo estímulo, atraindo ou repelindo o animal. A forma de tropismo, ela vai receber um nome de acordo com o estímulo que vai orientar o seu comportamento. A gente tem vários exemplos aqui, né? O fototropismo, que seria uma resposta à luz. O animal ele vai ou se aproximar da luz ou ele vai se afastar da luz, de acordo com a característica do instinto. No caso do quimiotropismo, a resposta seria a alguma substância química. No hidrotropismo, água ou umidade, atraindo ou afastando. O geotropismo, gravidade. Tigmotropismo seria uma resposta a uma estimulação mecânica. E o eletrotropismo, a alguma corrente elétrica. O outro tipo de instinto, que é o padrão fixo de ação, ele é definido como sendo uma rígida sequência de um número limitado de padrões de movimento, sempre estereotipado, né, para caracterizar o instinto. E esses movimentos eles são liberados por um estímulo específico, que é o chamado estímulo sinal, e guiado ou orientado por algum fator ambiental pré-determinado. Geralmente vai resultar em exibições altamente elaboradas, que podem ser persistentes, ocorrer por vários dias seguidos, que com comportamentos e atividades diferenciadas e que são aparentemente não relacionadas, mas que estão todas de acordo com aquele padrão fixo de ação. Essas ações, né, esse padrão fixo de ação, ele pode ser apenas um ou vários padrões encadeados, ou seja, ligados, tá? Sendo que o padrão precedente desencadeia o seguinte e assim sucessivamente, gerando geralmente um estímulo sinal, ou vai criar as condições para que esse estímulo seja reconhecido posteriormente, desencadeando a sequência de comportamento. Por ser composto sempre por movimentos automatizados e estereotipados, essa execução desse comportamento não exige nenhuma intencionalidade ou até mesmo consciência de que esse comportamento esteja sendo executado. O animal vai fazer o que ele tem que ser feito, da exata forma como isso deve ser feito, sem saber, sem ter consciência de que ele está fazendo aquilo. Tá? Porque esses movimentos eles estão programados nos circuitos cerebrais desse indivíduo. E a partir do momento que essa programação ela é disparada, ela é desencadeada, vai ser executada até o fim, mesmo que não tenha mais necessidade de fazer. Exemplo. Cuidado com a prole pelos pássaros. Esse cuidado ele envolve desde a captura do alimento, o transporte desse alimento até o ninho, a manipulação desse alimento e a entrega desse alimento aos filhotes. Tudo isso pré-programado. Então, a ave ela sai do ninho, captura o alimento, volta para o ninho, entrega esse alimento para o filhote, tudo isso pré-programado, tudo isso automatizado. O comportamento reprodutivo também é um exemplo de um padrão fixo de ação. A corte que o indivíduo vai fazer, tudo isso está programado e vai ocorrer de uma forma automatizada. As atividades de construção de ninho e de teia, da mesma forma. O animal ele vai construir o ninho, ele vai buscar os gravetos, o que ele tem que usar para construir o ninho. No caso do João de Barro, vai buscar o barro e ele vai construir aquele ninho exatamente da forma como ele tem que ser feito, sem que o animal tenha consciência. Ele faz isso sempre de forma automatizada. Ele vai, busca o graveto, coloca como tem que colocar, volta, busca outro graveto, coloca como tem que colocar, e ele vai começar e só vai parar a hora que ele tiver terminado. Então, é um movimento estereotipado atrás de outro movimento estereotipado, sempre de uma forma fixa, sempre com a ação idêntica, de uma forma desde o início até o final. Isso é muito comum em aranhas, em insetos e em crustáceos, né? É um comportamento comum dessas espécies, conhecidas como artrópodes, e não um simples reflexo. É um
padrão fixo de ação, todos esses que a gente citou. Eles podem ser responsáveis por comportamentos paradoxais de muitos animais, o padrão fixo de ação, pelo fato de ele começar e terminar independente de haver necessidade dessa continuidade. O Nico Tinbergen, que foi quem criou o conceito de padrão fixo de ação, ele observou um cardeal que depois que teve o ninho destruído e, consequentemente, os filhotes mortos, ele continuou automaticamente o comportamento de alimentação dessa prole, só que ele passou a dirigir isso para os peixes. Então, esse ninho estava próximo de um riacho ou de um lago, e o ninho foi destruído, e ele continuou buscando alimento e entregando esses alimentos daí para os peixes e não para os seus filhotes, caracterizando então como um comportamento paradoxal, mas um padrão fixo de ação. Ele começou, desencadeou alguma coisa, desencadeou esse estímulo, ou seja, o nascimento dos filhotes, desencadeou esse estímulo. No momento em que ele foi buscar o alimento, esse ninho foi por alguma razão destruído, mas ele, como já tinha desencadeado o início do comportamento, ele continuou esse comportamento até o fim, mesmo não tendo mais a razão de ser para esse comportamento. Certo, pessoal? Então, isso é o que a gente tinha para falar sobre instinto. Na próxima aula a gente vai falar sobre aprendizagem. Muito obrigado a todos pela atenção. Tenham uma boa semana.